Fala aí galera ligada no canal, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer um videozinho para vocês, só para esclarecer uma coisa, uma dúvida que foi colocada aí numas discussões a respeito de medicina, essas coisas todas. E aí vocês vão perguntar, mas você é médico, pelo menos para poder falar isso? Não, mas eu vou explicar tudo isso a partir da história da língua portuguesa. Beleza? Fica com a gente aí e depois da vinheta a gente continua conversando. Vamos lá. Bom, dificilmente alguém que de ontem para hoje não tenha ouvido ou lido em algum lugar alguém perguntando qual a diferença entre um protozoário e um vírus. Bom, para você saber a resposta para essa pergunta, você precisa ser médico? Não, é só você ter estudado português. E aí eu vou mostrar para vocês como é que, conhecendo um pouquinho da dinâmica da história da língua, da questão dos prefixos, dos radicais e dos sufixos, essa coisa toda, nós conseguimos facilitar a nossa vida no entendimento mesmo sobre assuntos que nós não tenhamos, sobre os quais nós não tenhamos tanto domínio assim, como é o caso da medicina com relação a mim, certo? Então vamos lá. O que é um protozoário? Um protozoário é um ser vivo unicelular, eucarionte, heterótrofo, pertencente ao reino protista. E vírus, o que são? São organismos que não possuem célula, sendo uma estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. Entenderam? Pois é, eu também não teria entendido. Essa definição eu peguei na internet, em um site, só que ela não diz nada para quem não é da área da medicina ou para quem não estiver estudando sobre o assunto naquele momento, certo? Bom, e se nós tentarmos falar um pouquinho da história dessa palavra? O que seria um protozoário? A palavra protozoário vem da junção do termo proto com o termo zoon, do grego que significam proto, significa inicial, e inicial, primeiro, básico e tal, e zoon, que significa animal. Então, protozoário é um animal inicial, o animal mais básico que tem. Essa é a primeira parte do termo. O que é heterótrofo? Que eu falei para vocês lá da classificação dos protozoários. Hétero é outro, que tem também presente em heterossexual, em heterodoxo. Trófo é relativo à nutrição. Então, heterótrofo é aquele que se alimenta de coisas fora de si. É o contrário do autótrofo. Auto-si. Então, o autótrofo produz o próprio alimento e o heterótrofo pega o alimento de fora. Temos aí dois termos que, se nós tivermos a consciência do uso dos prefixos e dos radicais, nós já teríamos resolvido. Certo? Eucariontes. Que eu disse também que o protozoário é um ser eucarionte. O que significa ser eucarionte? Eu significa adequado, de eugenia, por exemplo, que é uma ascendência nobre. E carion é a semente. A semente é um núcleo. E tec é receptáculo. Então, carioteca. Eucarionte é aquele que tem a carioteca adequada. Ou seja, o receptáculo tem um lugar onde se guarda o núcleo de forma adequada. Ao contrário do procarionte, que procarionte é aquele que não tem um receptáculo, um lugar adequado para se guardar. Ou seja, tem uma biblioteca, o termo biblioteca tem também esse tec do carioteca, biblioteca é o sufixo, que é o lugar onde se guardam livros. Carioteca é o lugar onde se guardam os núcleos celulares. Então, o eucarionte tem essa carioteca adequada e o procarionte tem a carioteca primitiva. Certo? Simples assim. Então, protozoários são animais? Ah, você está falando besteira, hein, professor? Não, eu não estou falando isso. Estou falando que a origem
da palavra vem de animais primitivos. Mas não, o protozoário ele foi confundido no início com... Ele era considerado no início um animal por ele ser heterótrofo, ou seja, por ele se alimentar de coisas que vêm de fora dele. Então aí acabou criando, mas depois percebeu a diferença de um para o outro e adequou-se de acordo com o que eu também li em site de internet, essa parte do desenrolar da história. E vírus? Vírus tem uma origem curiosa. Eles não têm nada a ver, assim, não tem nada que indique diretamente a origem deles. Mas os vírus vieram de um termo latim, de um termo em latim que designava alguns venenos de origem animal. Curioso, né? Mas como é que ele chegou até nós com esse sentido de medicina, com esse sentido de ser esse elementozinho que causa doença? Causa doença e morte, né? Não só doença. Sem saber, um holandês chamado Martinus Beijerinck, eu não sei se fala assim, eu não sou fluente, não sei falar nada de holandês, mas o nome dele está escrito aqui embaixo. No fim do século XIX, percebeu que existiam elementos mais microscópicos do que a bactéria, ou seja, menores do que as bactérias. Aí ele deu esse nome, ele simplesmente batizou de vírus, porque eles eram menores, parecia uma coisa confusa ali, e ele simplesmente batizou. Sem querer ele acertou, porque os vírus, hoje existe uma discussão em torno de se eles são seres vivos ou não, pelo menos também é o que eu tenho lido. Sem eu ter conhecimento médico, ter um conhecimento de virologia, eu consigo pelo menos ter uma ideia da diferença entre um protozoário e um vírus. Ou seja, um protozoário é um elemento de vida básica e um vírus é aquele camaradinha microscópico que não é um ser vivo e causa doença e morte, certo? Então, a história da língua, nós podemos perceber que muitas vezes vai facilitar a nossa vida. Se nós conhecermos, entendermos a questão dos prefixos, dos sufixos e dos radicais, muitas vezes nós vamos decifrar algumas palavras que nós aparentemente não conheçamos, simplesmente juntando os pedaços, pegando as referências daqui e dali, certo? Então, beleza, nosso vídeo de hoje rapidinho foi esse. Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, curtir, se inscreverem no canal, deixarem o comentário de vocês se vocês quiserem. E beleza, até o próximo vídeo. Um abraço!